E nós estamos de volta aqui com o programa Novo Tempo e agora vamos apresentar, vamos ouvir Eliane Mello, que já está aí no ar, aqui no programa Novo Tempo. Eliane, você me ouve? Estou ouvindo, tudo certo. Tudo certinho. Que alegria quando tá tudo certinho, né? Quando não tem eco, quando não cai a internet, quando não cai a nossa conexão. É muito bom, é muito bom. Queridos, Eliane Mello é psicóloga, fisioterapeuta pélvica, escritora, 15 anos trabalhando aí na área da sexualidade. Já tem o livro Conversa Íntima. Ela está no YouTube, Eliane Mello, Laço e Soma. Tem também, eu não sei se ela ainda tem, Quintas com Eliane? Tem, tá vendo? Tem. Ela também está no Instagram, @elianemelo.destrave. Tá tudo certinho? Isso mesmo. E outra, a mulher já conseguiu lançar aí o segundo livro, uma coleção de livros infantis. Era uma vez a vida. Educação sexual. Olha, isso é muito importante, gente, porque numa época em que nós precisamos falar com os nossos filhos e às vezes a gente não sabe como começar esse assunto, porque tem gente que é travado. Nós estamos aí falando com uma pessoa que destrava, mas tem gente que é travado. Vamos destravar todo mundo. Vamos. Papai e mamãe, vamos destravar. Vamos falar da forma correta, da forma saudável para os nossos filhos a respeito de sexualidade. Tem dificuldade? Vá lá. Coleção de livros infantis da Eliane Mello vai te ajudar, eu tenho certeza. E hoje, Eliane está trazendo um tema que, na verdade, não é um, né, Eliane? Hoje nós temos aí 2 temas. Porque quando o assunto é prazer, nem sempre nós pensamos em saúde. Então, a Eliane está aqui para nos mostrar como o prazer faz parte de uma vida saudável. Então, hoje ela vai estar falando para nós sobre os músculos do prazer e também sobre a sexualidade do homem. Vocês ficaram curiosos? Eu também. Então vamos deixar essa menina falar para a gente? Eliane, que Deus possa continuar te abençoando como Ele tem feito, para que você possa continuar sendo esse instrumento vivo nas mãos dEle, também como tem sido até agora. Amém. Lu, é muito bom estar com vocês. Boa noite de novo para você, para todos os ouvintes. É sempre muito bom estar aqui. E hoje a gente vai falar sobre sexualidade, né? Mas no viés aí dos homens. Alguns programas a gente falou sobre sexualidade de forma geral, sobre sexualidade feminina. E hoje chegou a vez dos homens. Quando Deus nos criou, Ele nos criou seres sexuais, homens e mulheres. Então aqui a gente já tem a primeira quebra aí de paradigma. Por quê? Porque a gente às vezes pensa assim, nossa, mas parece que só o homem, né, veio sexual, só o homem gosta de sexo, só o homem vai atrás. Isso não é uma verdade bíblica. Deus criou homens e mulheres para serem felizes sexualmente, né? E como é bom a gente saber que a sexualidade está para todos. Mas eu gosto de enfatizar que nós não somos como os animais. Nós não temos um instinto só sexual. Não, a gente se relaciona sexualmente. Olha que privilégio, né, o nosso, de nos relacionarmos sexualmente. Diferente dos animais que só tem o instinto que vai atrás lá do bicho e pronto. Nós não, nós nos relacionamos sexualmente. Sexo, ele tem 2 fatores que o constituem. Um fator é o fator emocional. O segundo fator é o fator físico do prazer. Então, quando eu tenho... E agora, a conexão da Eliane acabou, mas ela volta, porque ela sempre volta. Vou deixar vocês aqui ouvindo uma canção de amigo, porque você sabe que aqui no Novo Tempo, você tem amigos de verdade. Hoje eu percebi rápido, tá vendo? Eliane,
a nossa equipe, eles estão nos avisando que a sua voz está ficando com eco. Você tem você está com algum outro aparelho ligado aí perto de você? Um computador. Deixa eu fechar aqui. Será que é isso? Pode ser. Eles estão ouvindo duplicada a sua voz, é porque tem eco. Fechou? Melhorou? Então vamos perguntar aí aos nossos colaboradores, a nossa equipe Novo Tempo. Vocês sabem que aqui eu estou apresentando, mas aqui, olha, perto de mim tem uma equipe fantástica. Leandro Ferreira, Silas Finger Barrella, Carolina Barrella, Ariane Mitz, Carlos. Olha, gente, é muita gente legal aqui me ajudando. Vocês estão só me vendo, mas tem uma galera todinha aqui e minha gratidão eterna por esses meninos que estão sempre aí de olho na gente. E nos ajudando. Vamos, Eliane, a gente começa e se a coisa piorar, eles avisam pra gente. Eu dou um toque em você. Avisa. Isso. Vai vendo se está o eco ainda. Olha, Matheus Silva. Matheus, muito obrigada. Ele falou que o áudio está bom, Eliane. Pronto, então eu falava que a nossa sexualidade ela foi planejada e idealizada por Deus. Deus nos criou seres sexuais, tanto os homens quanto também as mulheres. Mas nós somos diferentes dos animais. Os animais eles têm um instinto sexual. Nós não, nós nos relacionamos sexualmente. E esse relacionamento sexual envolve dois aspectos dentro do sexo. O aspecto físico e também o aspecto emocional. Então, o sexo só vai ser completo se envolver esses dois aspectos. Prazer físico e também a felicidade aí emocional, o prazer emocional de estar com o outro de uma forma muito íntima, né? Eliane, tudo certo? Tudo certo. Eu queria te fazer uma perguntinha. Às vezes a gente ouve, lógico que como as mulheres, como os homens conversam, né, aquele clube do Bolinha, a gente também tem o nosso clube. E as mulheres também conversam. E a gente acaba falando assim, olha, homem tem muito mais desejo sexual do que mulher. Por que isso acontece, Eliane? Isso é uma verdade, é um mito, mas que as mulheres, elas sempre falam a mesma coisa. Homem tem mais desejo sexual que mulher. E é interessante, né? Os mitos. Dava para fazer um programa inteiro só com os mitos sexuais. Vários programas, né? E um dos mitos é a gente... Aliás, a essência do mito, né? Quando a gente fala sobre mito, a gente está falando de uma mentira que foi tão bem contada. Foi repetida tantas vezes que a gente passa a acreditar nela. E a gente passa a se comportar como se ela realmente fosse uma verdade. E uma desses mitos é essa ideia de que o homem é um ser sexual. Parece que tem aqui na cabeça do homem um chip escrito sexo e na cabeça da mulher não existe esse espaço. E eu gosto de dizer que nós somos seres, né? Eu não, a ciência. Nós somos seres biopsicossociais. Então temos um fator aí muito importante biológico, temos um fator muito importante psicológico e também social. Então os homens vão ter hormônios, né, que vão fazer com que eles tenham desejo sexual, mas nós mulheres também temos. Então, Eliane, mas o homem tem taxas de testosterona super altas e a mulher é baixinha. É verdade, mas nós temos estrogênio, enquanto que os homens têm uma taxa de estrogênio bem baixinha. Então Deus fez tudo muito equilibrado. Aí veio o social e foi colocando a ideia de que só o homem tem interesse por sexo. Que só o homem corre atrás de sexo. Que só o homem tem prazer. E muitas vezes a gente vai acreditando em tudo isso. Então a concepção bíblica não é essa. A concepção bíblica é que homens e mulheres são seres sexuais. Deus foi lá no homem, colocou lá no pênis 4.000 terminações nervosas na glande, para que o homem tivesse prazer. E Deus foi lá na mulher, colocou o clitóris, que é um órgão sexual só para te dar prazer. Colocou 8.000 terminações na mulher. Então colocou o dobro, né?
E aí isso me mostra o quê? Um Deus que se preocupou com o prazer dos dois, que se preocupou em fazer com que os dois fossem felizes sexualmente. A Bíblia a gente encontra relatos para que o homem faça a sua esposa feliz. Encontramos relatos também para que a sua esposa faça o homem feliz. Então, felicidade sexual está para os dois. Agora vai de mim fazer uma crítica, né, sobre a minha criação, sobre o que me foi ensinado. Muitas vezes a gente é bloqueada aí nessa ideia de que a mulher direita, ela não tem prazer sexual, ela não deveria ter desejo sexual, ela tem que ser só uma boa mãe, boa dona de casa, né, e boa trabalhadora. E isso está equivocado, não é isso que a Bíblia diz. Então eu acredito nessa Bíblia, nesse Deus que colocou para os homens e para as mulheres o desejo sexual, a excitação sexual, o orgasmo e a felicidade, aquela moleza, né, que dá depois do orgasmo, aquela molezinha, aquele sono para os dois também, nada só para um. Mesmo porque a coisa tem que ser boa para os dois, não é verdade, Eliane? Claro. Ó, deixa eu te falar, perfeito. E eu já vou te fazer uma perguntinha e depois da perguntinha você vai responder, mas eu quero que você veja aí no seu som ainda se não tem nada mais ligado, porque a nossa equipe está falando que ainda está ouvindo um reverb na sua voz, Eliane. Tem não, mulher. Tem não? É só o... Você está fazendo pelo celular. Você está fazendo pelo celular? Uhum. Sim. Certo? A sua câmera está do celular, não é do computador também não, né? É do celular. Talvez, Eliane, eu vou tirar a sua imagem e vou fazer pelo WhatsApp, para ver se a gente melhora a qualidade da voz. Pode ser? Tá bom. Tá bom? Tá, mas eu vou fazer a perguntinha e os nossos ouvintes já vão ficar aí. Beleza. Já que existe esse mito, né, que o homem, inclusive já ouvi pessoas falando assim, homem só pensa em sexo, ele não pensa em outra coisa, é só em sexo, né? E a gente sabe que não é bem assim, também é mito. Mas como despertar na mulher também esse interesse tal qual existe no homem? E aí o nosso ouvinte vai pensar, você vai responder e a gente vai fazer naquele esquema que a gente faz. Eu vou tirar você do ar e eu ligo para você, ok? Alô, Eliane? Oi, estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo bem também. Então agora vamos continuar com a nossa conversa. A sexualidade do homem e os músculos do prazer. E aí eu te fiz uma pergunta, como que nós podemos, então, trazer para o lado feminino esse desejo sexual que é tão aparente nos homens? Sim, essa pergunta é uma pergunta muito importante, né? Porque a gente às vezes fica assim... E agora, Eliane, para desconstruir essa ideia equivocada que colocaram na minha cabeça, começo por onde? Começa pela cabeça também. Foi implantada lá, né? Aí a gente começa desmanchando lá a ideia equivocada. Então, aí é o potencial que a gente tem, Lu, de sermos adultos, né? E de podermos reconstruir a nossa sexualidade. Então a gente começa a pensar assim, se esse é um conceito equivocado, então eu preciso começar a dar espaço para algo que eu não dou espaço. Então nós, enquanto mulheres, se a gente for pensar assim, por exemplo, na hora do sexo, a nossa cabeça, ela tende a fugir do momento sexual. Com certeza isso já aconteceu comigo, já aconteceu com você. Você quer sentir prazer, você quer estar envolvido ali no momento. De repente você pensa no seu trabalho, né, de amanhã, na hora que você tem que acordar. De repente você pensa nas crianças, de repente você pensa na roupa que tem que lavar. Então a nossa cabeça, ela foi treinada para fugir do sexo. Então, tanto é que na hora do sexo a gente fica querendo fugir. Que triste, né? Essa notícia, Eliane. Mas não é real? É real. E aí a gente tem que começar a pensar assim, ok, então como é que eu faço, Eliane? Eu começo a aceitar mais esses momentos onde eu penso em sexo.
Eu costumo dizer, Lu, que todo mundo pensa em sexo, até as mulheres. A diferença é como a gente pensa. Às vezes a gente pensa em sexo assim, vixe, já tem 5 dias que eu não faço nada com meu marido, hoje eu vou ter que fazer. Então, é um pensamento negativo. Então, a gente tem que começar a mudar isso, né? Ou então, a gente começa a pensar, a gente pode pensar no lugar assim, nossa, hoje à noite eu vou ter uma noite de prazer. Já é um pensamento muito diferente, já é um pensamento positivo. Hoje à noite, quando eu chegar em casa, eu quero tomar um banho, passar um perfume, vestir aquela lingerie, vou esperar meu marido, vou mandar aqui um WhatsApp para ele ficar preparado. Então a gente vai mudando nossa cabeça para um aspecto mais positivo. Quando o marido, por exemplo, procura relação sexual, ao invés da gente pensar assim, vixe, lá vem ele, aí eu começo a pensar, nossa, que coisa boa, meu marido me deseja, agora a gente vai ter um momento gostoso, um momento bom, nós dois juntos. Então, a gente tem que começar a pensar de uma forma diferente em sexo. Porque se eu falar dos homens, né? Isso. Aí os homens pensam assim, ó, Lu, eles trabalharam o dia inteiro, aí eles estão pensando assim, ai, hoje o dia foi tão cansativo, foi tão desgastante, hoje quando eu chegar em casa, eu vou pegar minha mulher de jeito para eu terminar o meu dia com alegria, né? Então é assim que os homens pensam, a gente tem que aprender com eles, né? A pensar assim também. Ao invés de pensar, a gente pensa, hoje meu dia foi tão cansativo, eu só quero deitar nada. E dormir. Né? Então a gente vai mudando, a gente vai aprendendo com os homens, né? Outro detalhe que a gente pode aprender com os homens é que eu tô para ver um homem ficar arrasado, né? Com, por exemplo, eles têm orgulho do pênis deles e eles estão certos, né? Então eles chegam e falam, eles se orgulham quando o pênis está crescendo, eles se orgulham com o desempenho sexual deles, né? Quando vem o órgão ereto, eles ficam felizes. E tá certo, tem que ser assim mesmo. E nós enquanto mulheres, às vezes a gente se sente envergonhada, né? Então, Eliane, minha vulva na hora da relação sexual fica toda inchada. Ai, que vergonha. Fica lubrificada. Ai, que vergonha. Não, é o seu corpo reagindo ao prazer. Então a gente precisa ter uma recepção melhor, né, frente a esse corpo. E eu gosto de pensar sempre em Davi, né? Em um dos salmos de Davi, ele fala exatamente isso para Deus. Ele fala, quão maravilhosa quão maravilhoso é o meu corpo, né? Obra das suas mãos, tu me criaste, né? Desde o ventre da minha mãe, o Senhor me formou. Então ele vai exaltando toda a criação de Deus, né? E eu fico imaginando Davi devia ser cheio de cicatriz, porque ele vivia na guerra. E ele estava ali, feliz com o corpo que Deus tinha dado para ele, né? Então, a gente também tem que ser assim, focado no nosso prazer, principalmente nas sensações, sabe, Lu? Não é tanto a embalagem, não, mas as sensações. Como que essas sensações podem ser bem-vindas, né? Às vezes a mulher tá lá no sexo e elas ficam pensando no peito que está balançando, na barriga que está grande, na celulite que está mostrando, enquanto que deveriam estar pensando, nossa, como esse toque é bom, como esse estímulo é gostoso, olha que coisa boa, né? Então, focar mais. E, na verdade, o que o marido menos está preocupado é se tem uma celulite, se tem uma estria, se tem uma barriguinha. E essas coisas estão na nossa cabeça, e isso vai juntando, vai acumulando esse lixo, que é um lixo, né? Porque a gente tem que se livrar disso. Se a gente tem que se livrar é porque não está bom. E vai atrapalhando a vida das pessoas. É duro, mas vamos destravar. Vamos destravar. Sim, querida, mas é possível mudar, né? Essa parte boa. Estamos conversando aqui com Eliane Mello, que é psicóloga, fisioterapeuta pélvica, e está dando aí uma aula para gente a respeito dos músculos do prazer e da sexualidade masculina. E agora eu vou puxar mais um pouquinho para o lado do homem. Eliane, fala aí, os homens eles conseguem controlar a ejaculação? Conseguem. Porque muitos se queixam disso. Isso é um problema sério entre os homens, não é verdade? Inclusive entre as mulheres também, né, Lu? Pois é, menina.
entre os dois, né? E aí, como é que faz? E quando está com problema? E quando tem dificuldade? O que você fala pra gente? Então, o homem, Lu, ele tem um reflexo que a gente chama de reflexo ejaculatório. E o que significa isso? O homem, ele tem a sensação, né, de que a ejaculação dele está próxima. É como se ele sentisse assim um quentinho, uma sensaçãozinha boa de que a ejaculação está chegando. Só que a maioria dos homens, eles não foram ensinados que eles podem controlar esse reflexo ejaculatório. Então, o que eles acabam fazendo? Eles acabam ejaculando muito rápido, e aí eles falam assim para a mulher, né? Ah, é porque você estava tão linda. Ah, é porque você é tão gostosa que eu não dei conta de segurar, né? Você é demais. Mas a verdade não é essa, né? A verdade é que eles poderiam sim aprender, né, a controlar esse reflexo ejaculatório. E isso começa ali na adolescência, algo bem interessante, pouco falado, né? A gente às vezes ouve muito as pessoas falando sobre os benefícios da masturbação. Uhum. E aí a gente ouve falar assim, porque masturbação faz muito bem para a saúde, é uma beleza, e o adolescente ele vai se conhecer, e ele vai entender como é que funciona o corpo dele. Mas ninguém diz que é na adolescência que esse rapaz, esse adolescente agora, não mais menino, ele aprende a controlar o reflexo ejaculatório. Ele aprende que não mais, né, ele não vai ser dominado pelo pênis, mas ele vai dominar o corpo dele, né? Então, ali na adolescência, muitas vezes os homens são impedidos de crescerem nessa área por ouvirem, né, ouvirem essas falas de que masturbação só faz bem para a saúde. E aí o que acontece com os homens? Muitos deles, eles percebem que estão com uma ereção e ao invés de controlar essa ereção, ao invés de controlar esse desejo de ejacular, eles vão ali no banheiro rapidinho e se masturbam e não aprendem a ter controle, né, desses músculos. E aí o desespero pode estar passando na cabeça dos nossos ouvintes, pensando assim, vixe, na minha adolescência eu não fiz isso, não controlei os meus instintos, e agora tem jeito para mim? Tem. Por que tem jeito? Porque nós temos músculos, né? Tanto as mulheres têm os músculos do assoalho pélvico, como também os homens têm os músculos do assoalho pélvico. E esses músculos, eles estão uma das funções deles é exatamente o prazer sexual. E quando a gente pensa no homem, esses músculos eles vão ter duas funções muito importantes, tanto a ereção, né, a manutenção da ereção, como também o controle da ejaculação. Então, o homem que aprende, Lu, a controlar os músculos do assoalho pélvico, esse homem que aprende a fortalecer esses músculos, aprende a relaxar, aprende a ter um movimento coordenado, ele pode ter como resultado tanto uma ejaculação que demora mais para acontecer, porque ele agora controla o reflexo ejaculatório, como também, em alguns poucos casos, homens que demoram demais para ejacular, e aí eles podem voltar para o ritmo certo, né? E aí, Lu, uma das perguntas que os homens fazem é assim, mas o que é considerado anormal, né? Quando a gente fala de ejaculação precoce, por exemplo. Então, a gente vai ter que pensar sempre em dois critérios. O primeiro critério é o tempo. Então, a gente considera aí um tempo ruim, né? Ou um tempo que a gente poderia dizer assim, esse homem tem ejaculação precoce quando após a penetração, fica ali só por menos de 2 minutos. Então, ali, assim que penetrou, fica naquele movimento de vai e vem, menos de 2 minutos já ejacula. Então, esse já é um critério para ejaculação precoce. Então, tem homens que vão ejacular já nas carícias, e vai ser considerada ejaculação precoce. Tem homens que vão ejacular assim que faz a penetração em poucos movimentos, inferior a 2 minutos, também já vai ser considerada ejaculação precoce. E
tem um segundo critério, além do tempo. E esse segundo critério, além do tempo, tem a ver com a satisfação da mulher. Então, você precisa, né, enquanto homem, conseguir controlar a sua ejaculação para que ela aconteça depois que você satisfez a sua mulher. E esse é um critério que os homens, né, ficam preocupados, porque 2 minutos eles ficam felizes. Eles escutam e falam, 2 minutos estou dentro, né? Eu passo de 2 minutos. 3. Mas quando eles... né? Vou em 3. Mas quando eles escutam que depende também da mulher, que é o segundo critério, aí eles ficam preocupados. Que é o critério mais importante. Não é? Lógico. É o mais importante. E aí eles ficam preocupados e pensam assim, e agora, Eliane, o que eu faço? Vai treinar seus músculos do prazer, vai treinar o seu assoalho pélvico para que você tenha, né, condição de controlar o reflexo ejaculatório. Então, na hora que vier ali o reflexo ejaculatório, que ele perceber assim, opa, tá vindo, existem vários exercícios, né? E um deles é para que você comece a controlar esses músculos, né? Mas para isso você tem que ganhar força do assoalho pélvico, para isso você tem que saber relaxar direitinho o músculo, precisa ter coordenação, né? Então, tudo isso é algo que os homens podem aprender, e eles são ótimos alunos. Então, geralmente, quando os homens se propõem a aprender esses exercícios, eles aprendem muito bem, e eles conseguem usar aí na hora da relação sexual, né? É interessante porque outro aspecto que influencia muito na ejaculação precoce é a ansiedade, né? O homem ele vai ficando muito ansioso e ele acaba ejaculando mais rápido. Então, até nisso os exercícios ajudam, porque dá mais segurança, dá mais confiança para esse homem, né? E aí esse homem fala assim, opa, agora eu domino esses músculos, e ele vai mais seguro para o sexo, né? E quando ele vai mais seguro para o sexo, ele consegue ter um maior domínio aí da ejaculação. Eliane, há alguns programas atrás que você veio aqui, você falou sobre um treinamento que a mulher pode fazer para melhorar esse assoalho pélvico dela. E aí você falou assim, segura, 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 tal, e você dava o tempo. O exercício para o homem é o mesmo? Ou a não? base dos exercícios é a mesma, né? Então, por exemplo, esse exercício onde ele vai segurar, como se fosse segurar um pum, né? Isso. Como se fosse segurar o xixi. Então, ele vai segurar e vai contrair com toda a força possível, né? Apertando tudo lá embaixo. E em seguida, ele vai relaxar. Esse é um exercício. Esse exercício trabalha o que a gente chama de explosão. Então, você vai apertar com tudo e relaxar. Apertar e relaxar. É um dos aspectos importantes para o homem, né? Outro aspecto importante é força. Como é que a gente vai trabalhar a força? Já é outro exercício. É contrai, aperta tudo lá embaixo e mantém. Mantém, 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 mantém. E depois relaxa. Esse já é mais trabalhoso. É natural que ele seja mais trabalhoso. E aí a gente vai trabalhar com os homens alguns exercícios de coordenação. É bem importante para o controle da ejaculação precoce. Então, o que a gente vai fazer com os homens? Ele precisa ter um assoalho pélvico que ele sabe contrair total e relaxar total, mas ele precisa também saber contrair aos pouquinhos. Por isso que a gente chama de coordenados, né? Ele precisa fazer um exercício coordenado. Então, ele contrai só um pouquinho, consegue contrair mais um pouquinho, relaxar só um pouco, relaxar tudo. Então, a gente vai fazendo um sobe e desce no treinamento para que ele consiga também esse importante fator que é coordenação. Então, é força, relaxamento, explosão, coordenação. Né? Então, vai treinar tudo isso na hora do sexo? De jeito nenhum. Ele vai treinar fora do sexo, para na hora do sexo, né, ele ter condição de manter mais. Né, as coisas vão acontecer automaticamente. Se ele treinou direitinho, fez o dever dele de casa direitinho, aí dá tudo certo. Tem um exercício só, né, para o homem não ficar doido, coitado, lá na hora do sexo.
tem um exercício só que ele pode fazer e conseguir controlar o reflexo ejaculatório. A mulher não vai nem perceber que ele está fazendo. Mas para isso ele precisa estar bem treinadinho, né? Antes. E aí, a descoberta desses exercícios, Lu, foi uma coisa assim fantástica. Porque antigamente os homens, eles sofriam muito, coitados. Quando falava de ejaculação precoce, os tratamentos eram terríveis. Então, geralmente os sexólogos, né, eles sempre ensinavam assim, para você cortar, né, o desejo de ejacular, você precisa ter um estímulo doloroso. Uau. Então, ensinavam para os homens assim, vai ter que ir lá no saco escrotal e puxar com tudo, para você sentir dor e o reflexo ejaculatório sumir. E era terrível, né, para os bichinhos, coitados. Os homens sofriam. Ou então, ia lá na glande, lá na cabeça do pênis e apertava, assim, com tudo, com a unha, para ele sentir dor e o reflexo ejaculatório ir embora. Então, era uma coisa, assim, que era muito desagradável, né, para os homens. E aí, quando descobriu-se os exercícios, agora o homem pode fazer quietinho, ninguém nem vai saber que ele está fazendo o exercício. Não precisa sentir dor. Né? Não precisa, já ficou mais fácil. Viu, homens? Quem está assistindo aí, tudo tem solução. O negócio é treinar, né? E manter o relacionamento legal com a mulher, com a esposa. Não é isso que é bom, né, Eliane? Conseguir fazer as carícias, né, também. Então, não ter pressa para penetrar, né, Lu? Porque eu até digo para os homens, quando eu dou curso para eles, né, eu sempre digo para eles, olha, você precisa gastar tempo com as preliminares, com as carícias, deixar a sua mulher no ponto. Quando ela estiver no ponto, aí você faz a penetração. Porque aí a penetração não precisa ser demorada, nem para ele, nem para ela. Né? Porque ela está bem excitada, ela está bem preparada, ela vai desejar a penetração, e aí não tem necessidade de ser uma penetração demorada demais. Agora, realmente, não dá para a gente pensar em um sexo que seja um sexo agradável para os dois, sem que essa mulher esteja preparada. Aí ele poderia ficar lá meia hora, coitado. No entra e sai. Ainda assim, essa mulher não se sentiria satisfeita, porque ela não foi bem preparada antes. Então, quando a gente fala de preliminar, não é brincadeira, né? Não é uma coisa assim, um mimimi das mulheres. É uma necessidade mesmo. Então, maridos, gastem tempo que vai valer a pena. Do mesmo jeito, né, que o homem não vai conseguir ter uma relação sexual feliz, satisfatória, se ele tiver com um pênis mole. Então, ele tem que pensar assim, opa, se a preliminar para minha mulher equivale ao meu pênis mole, então eu preciso gastar tempo, gastar minhas energias preparando bem essa mulher. E aí ele vai lá, toca, beija, estimula. Quando essa mulher estiver bem lubrificada, né, já com a vulva toda edemaciada, inchadinha, aí tá na hora de penetrar. E quem decide sobre penetração tem que ser a mulher. Ela vai estar tão excitada, tão feliz com tudo que aconteceu ali, que tudo que ela vai querer é o marido dela dentro dela. E aí dá certo. Eliane, querida, o nosso tempo acabou por hoje. Daqui a 15 dias nós voltamos com Eliane Mello. Queridos, olha, foi um prazer ter você, Eliane, aqui, ter os nossos ouvintes aqui conosco. Amanhã estaremos de volta e amanhã teremos Betina Pinto com o tema Qual o Segredo das Histórias de Amor? Olha que legal. Amanhã vamos ter romance aqui. Muito Queridos, bom. Muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigada aí os nossos ouvintes, a nossa equipe tão amada, tão querida, os nossos doadores, os nossos colaboradores, os nossos palestrantes que estão sempre aqui num trabalho voluntário que eles estão fazendo pra gente. Queridos, eu fico por aqui, eu sou a Lu, mas amanhã nós estaremos de volta no mesmo horário. Tenham todos uma boa noite e que Deus possa estar aí juntinho de vocês.